Fala galera do Nuvens de Valores, sexta 10 de novembro de 2023. Nesse vídeo vamos estudar alguns dos principais destaques da semana. Nesse vídeo todos os ativos subiram mais de 10% nessa semana. Porém, ressalto sempre, aqui no canal Nuvens de Valores não fazemos recomendação de compra, não fazemos recomendação de venda, são apenas estudos gráficos que dividimos com vocês. Vamos começar com o C&A, um dos principais destaques dessa semana. C&A fechou nessa sexta nos R$ 7,24, alta de 25,69%. O C&A divulgou seus resultados nessa semana, na quinta-feira. Então essa sexta-feira foi o primeiro pregão após a divulgação dos resultados. Vamos passar rapidamente pelo gráfico diário para a gente ver a movimentação. Só hoje, nessa sexta-feira, subiu 18,11%, na semana 25%. A gente já tinha feito C&A, se não me engano, foi na segunda ou terça-feira. Para quem já é nosso inscrito, a gente já tinha conversado sobre o gráfico da C&A. Não é recomendação, porém a gente viu aqui o quê? O gráfico já estava com uma condição aparentemente interessante, não tem como a gente prever o futuro, mas olha só o gráfico semanal da C&A, nuvem futura verde, nuvem de Shimoku já está verde, o preço já está acima das nuvens e também já estávamos acima das médias que gostamos de estudar, média verde limão, que é a média rápida do Shimoku de 9 períodos, a nossa exponencial de 21, a nossa média vermelha, a nossa média vinho lenta do Shimoku e as duas médias pretas que são as duas médias de 50. Nesse movimento que tivemos em agosto, a exponencial de 144 serviu como resistência. É uma média que a gente não coloca tanto aqui no nosso gráfico, mas como ela serviu exatamente de resistência, é interessante também para quem for acionista da C&A no gráfico semanal ter essa média aqui exponencial 144. A exponencial 144 está na região dos R$ 6,51. Muita atenção para quem for acionista da C&A ou quem tiver interesse no ativo, olha só o que temos aqui acima do preço. Ainda temos as duas médias de 200, a exponencial de 200 e a aritmética de 200. Vamos deixar essas duas médias marcadas aqui no nosso gráfico. Vamos colocar aqui, olha só, na região dos R$ 7,66. Então vamos marcar aqui, vamos tirar para ela não ficar marcada no nosso gráfico. Aqui, R$ 7,66, vamos marcar aqui para vocês. 7,66, a nossa média de 200, que seria a mais próxima do preço aqui, no caso da C&A. Muita atenção, a semana que vem bem provável que essa média esteja em uma outra região, mas nessa sexta-feira a aritmética de 200 estava na região dos R$ 7,66. Como são médias importantes, pode ser que essas médias sirvam como uma região de resistência aqui em C&A, ou seja, R$ 7,66 e R$ 8,00. Para quem gosta de estudar as médias, é interessante ficar atento a essas médias. Não tem como a gente adivinhar se o ativo vai continuar a subir, se o ativo vai corrigir depois dessa forte pernada de alta, mas a gente já tinha conversado que, segundo as médias de Shimoku, segundo as nuvens, segundo as médias que a gente mais gosta de estudar, era um gráfico ou lateral ou para cima. A gente já tinha ainda por hora descartado um movimento baixista enquanto ele não perdesse esse fundo que ele deixou aqui, basicamente entre setembro e outubro de 23. Nos próximos dias, próximas semanas, vamos trazer novamente C&A. Se tiver algum acionista da C&A, quiser deixar algum comentário, se acredita que o ativo vai continuar a valorizar nas próximas semanas, acredita em um movimento mais lateral, sintam-se à vontade a deixar comentários. Por ser um vídeo com muitas ações, eu vou passar de uma maneira mais rápida para o vídeo não ficar também tão cansativo para vocês. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no nosso canal para a gente continuar motivado a fazer novos vídeos para vocês. Continuando com IFCM3, outro ativo que a gente gosta de trazer sempre aqui para vocês no canal. Já tem alguns meses que a gente, sempre que possível, faz um vídeo novo da IFCM3. Outro destaque nessa semana, IFCM3 fechou no R$ 1,62, alta de 20,90%. E também IFCM3, assim como o C&A, teve divulgação de resultados nessa semana, no caso. Se eu não me engano, foi na quinta-feira. Se tiver algum acionista da IFCM3 também quiser deixar algum comentário acerca do ativo, o que achou dos resultados, expectativa para as próximas semanas, meses, sintam-se à vontade também a sempre deixar comentários, porque sempre temos inscritos que já estão comprados ou que têm interesse nos ativos, e aí é uma maneira de vocês trocarem também
informações. Então, olha só como estamos aqui em FCM3. Vendo mais um longo prazo, a gente sempre gosta também de ver a movimentação do preço. Gráfico semanal a gente permanece abaixo das nuvens, assim como a gente conversou sobre FCM3 essa semana. Curioso que a gente já tinha passado exatamente R$ 1,62 como sendo um ponto muito importante. Para quem assistiu o nosso vídeo, acho que na segunda ou terça-feira, porque R$ 1,62 era um ponto muito importante, porque a nossa média lenta do Ichimoku, a nossa média vinho, está exatamente essa média vinho, ela está flat e é a média mais próxima aqui e mais importante no caso que temos acima do preço. Então temos, olha só, nossa média verde-limão de 9 no R$ 1,48, ela foi superada, a gente conversou também sobre o R$ 1,48 para quem assistiu o nosso vídeo. Temos a nossa média vermelha, que é exponencial de 21 na região do R$ 1,60, foi superada, mas a gente gosta de ver essas três médias serem superadas. Observem que aqui, mais ou menos por meados de agosto, a nossa média verde-limão serviu como resistência. A gente não gostaria de ver agora a nossa média vinho do Ichimoku. Então é interessante a semana que vem fechar acima do R$ 1,62, porque a nossa média vinho está na região do R$ 1,615. Aqui no nosso canal a gente sempre gosta de arredondar para cima, então a média está exatamente no R$ 1,62. Interessante, claro, uma alta de mais de 20% numa semana de resultados. Maravilhoso para o ativo da FCM3, mas a gente não gostaria do ativo se distanciar. Olha só, o movimento que ele fez, perdeu todas as médias em setembro, se distanciou dessas médias mais intermediárias, as médias mais rápidas aqui do nosso canal, volta a beijar as médias e depois, por exemplo, ele perder novamente um fundo aqui, por exemplo, que ele deixou na região do R$ 1,18, ou seja, alguma espécie de zigue-zague descendente. Interessante ele ganhar essa média a semana que vem. Chama atenção, e a gente já tinha conversado sobre a nossa linha de atraso do Ichimoku, a nossa linha azul. Essa linha não é uma média, é o próprio preço plotado no passado. Ele já estava com um cruzamento acima do preço, ou seja, já poderia dizer que estamos diante de um momento mais comprador, ou seja, enquanto essa linha permanecer acima do preço, vamos trabalhar com a hipótese de um momento mais comprador. Não é interessante essa linha fazer novamente um cruzamento abaixo do preço. Muita atenção, então a gente gostaria de ver o ativo da FCM3 agora finalmente começar um movimento mais robusto. Muita atenção, porque a gente bateu na média, exatamente na média, a gente não gostaria de ver, seja perdendo essa mínima dessa semana no R$ 1,31 e gostaríamos ainda menos de ver perder a mínima da semana passada no R$ 1,18, mas foi um movimento bem interessante. Quem sabe agora a FCM3 comece a dar a mais alegria para seus acionistas. Passando rapidamente pelos demais indicadores, a gente vê o nosso ADX, nossa linha preta, abaixo dos dois DMIs, estamos também num nível aqui de 9, ou seja, é um movimento ainda sem tendência, mas nosso DMI positivo fez um cruzamento acima do negativo, pelo menos o verde volta a ficar acima do vermelho, ou seja, DMI positivo acima do negativo, mas a gente gosta de ver quando esse ADX começa a ganhar força para indicar, quem sabe, uma possibilidade de um movimento de tendência, já que aqui no nosso canal a gente gosta de estudar principalmente as tendências. E passando rapidamente pelo nosso IFR, a nossa linha roxa ainda não cruzou o nível de 50. Quando ele cruzar o nível de 50, ele vai ficar com o fundo branco. A gente sempre traz aqui o IFR da IFCM3, a última vez que ele ficou branco, ou seja, acima do nível de 50, foi ainda na semana de 10 de janeiro de 2022. A gente gosta de ver também nosso IFR no mínimo, quem sabe, acima do nível de 50, não quer dizer que é para comprar, que é para vender, mas são sinais gráficos que a gente gosta sempre de estar posicionado, de preferência, a favor da tendência, seja uma tendência de alta ou seja uma tendência de baixa, ou seja, uma semana bem importante para e FCM3, mas a semana que vem vai ser mais importante ainda, porque a gente vai estudar o que o FCM3 vai fazer. Realmente vai começar a fechar acima dessas três médias aqui mais próximas do preço, e quem sabe buscar as médias pretas, que são as médias de 50, ou ele vai fazer novamente o que ele fez em movimentos passados, ou seja, continuar o seu movimento baixista, que ainda é predominante aqui no ativo. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. E se tiver algum comentário que vocês gostariam de fazer acerca do ativo, sintam-se à vontade. Vamos continuar nosso vídeo agora com o Magazine Luiza. Magazine Luiza essa semana fechou no R$ 1,80, um dos destaques da semana, porque
fechou com uma alta de mais de 20,81%. E o que a gente gosta de estudar no nosso canal, nossas nuvens de Shimoku, nossas médias. Vamos passar rapidamente também movimentação passada de Magazine Luiza, que por muito tempo ficou praticamente acima de todas as médias do nosso canal. Olha só que movimento lindo que Magazine Luiza fez, acima das nuvens, sem muito o que fazer, a comprar e ganhar dinheiro. No entanto, a gente sempre gosta de trazer o passado do gráfico para vocês começarem a entender o que a gente gosta de estudar aqui no canal, ou seja, um movimento de preferência quando o ativo está acima das nuvens e acima de todas as médias, porque é um movimento de tendência altista. No entanto, olha só, Magazine Luiza perdeu as médias há algumas semanas. Para quem já é inscrito no nosso canal, a gente tem conversado já sobre isso. Perdemos todas as médias a partir, principalmente entre 19 de junho e 26 de junho. Claro, a gente nunca sabe quando o ativo vai perder todas as médias e fazer um movimento dessa magnitude. O Magazine Luiza, por certo momento, estava com um gráfico mais lateralizado, a gente conversou aqui com vocês, mas é verdade, desde meados de junho perdeu todas as médias, principalmente aqui nesse fechamento em 26 de junho, ainda dos R$ 3,37. Se distanciou das médias, deixou um pavio. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico, eu sei que muitos inscritos assistem pelo celular. Olha só, se distanciou de todas as médias, tocou na nossa exponencial de 21 e continuou o seu zigue-zague descendente. E olha só que interessante, a gente tinha como um ponto interessante gráfico, claro, a média mais próxima, a nossa média verde-limão, e a Tenkan, a média rápida do Shimoku. Essa média estava aqui na região dos R$ 2,01 e a máxima foi R$ 2,02. Percebam como o ativo tocou, deixou um pavio exatamente na média, ou seja, se aproximou da média que ele não tocava. Olha só, desde 19 de junho tocou, não conseguiu fechar acima. Ou seja, vamos considerar já essa média rápida também como uma possível região de resistência aqui em Magazine Luiza. É o que a gente gosta de ver no gráfico, claro, assim como eu mostrei para vocês agora há pouco, a gente gosta de ver movimentos principalmente acima das nuvens, acima das nossas médias aqui do canal. No entanto, a gente vai começar a olhar com outro jeito para o gráfico, principalmente quando ele começa a ganhar a nossa média exponencial de 21, que está aqui na região dos R$ 2,39, e claro, principalmente a nossa média vinho, que é a nossa média lenta de 26 do Ishimoku, e ainda ela está na região dos R$ 2,88. Claro, não quer dizer que fechou acima, que é para comprar, fechou abaixo, que é para vender, mas é como a gente gosta de estudar os ativos, já que a gente gosta de estudar, claro, as nuvens de Shimoku. A gente percebe que a nossa linha de atraso do Shimoku ainda está abaixo das nuvens, abaixo do preço e distante do preço ainda estamos, ou seja, aqui, segundo essa linha do Shimoku, com um momentum ainda vendedor. Foi um movimento interessante, mas muita atenção, porque olha só, bateu na média e rejeitou. Então, vamos ficar muito atento a essa média semana que vem, já que a gente rejeitou essa média nessa semana. É interessante que pelo menos a semana que vem a gente ganhe essa primeira média, para quem sabe a gente acreditar em algum tipo de zigue-zague ascendente para Magazine Luiza começar a se recuperar de uma forma mais robusta. Muita atenção para quem já é inscrito do nosso canal há mais tempo, temos também essas duas médias pretas, a aritmética de 50 e a exponencial de 50, que são médias que serviram como uma região de resistência. Olha só, o Magazine Luiza aqui por volta de outubro de 22 até mais ou menos maio de 23. Então a gente vai ficar também na expectativa, principalmente quando o Magazine Luiza fechar acima dessas duas médias pretas, ou seja, as duas médias da zona de 50, das médias de 50. As médias de 50 e Magazine Luiza ainda estão na região dos R$ 3,10, R$ 3,22. Não quer dizer que fechou acima que o ativo vai disparar, ou enquanto ele não fechar, não é para comprar. Aqui a gente gosta de estudar as tendências, gosta de estudar as médias, então ainda vamos ficar aqui ainda estudando essas médias, e a gente gosta de estudar principalmente como o preço se comporta em relação às médias, para quem sabe a gente mudar o nosso olhar, e a ideia também é auxiliá-los na tomada de decisão, porque no final das contas quem ganha ou perde dinheiro é quem investe na bolsa, e aqui no nosso canal a gente não faz recomendação, seja de compra ou venda, apenas fazemos estudos. E passando rapidamente pelos demais indicadores, olha só, nosso AFR abaixo do nível de 50 desde a semana de 12 de junho, o que a gente gosta de ver, pelo menos ele acima do nível de 50, para a gente considerar, quem sabe, uma força no movimento mais altista, no movimento mais comprador, ou seja, desde a semana de 12 de junho ele já estava com um viés, um momento mais aqui, uma direção mais baixista. A gente observa, olha só, nossa linha vermelha, nosso DMI segue acima, nosso DMI vermelho acima do verde, desde a semana também de 26 de junho. Olha só que a confluência de fatores.
Semana de 26 de junho foi justamente ao fechamento que perdeu todas as médias, ou seja, o DMI conversando com as médias. O que a gente gosta de ver no DMI? Pelo menos a gente gosta de ver a nossa linha verde acima do vermelho e percebam como elas ainda estão bem distantes. Olha só, nosso DMI positivo no nível de 20 e nosso DMI negativo no nível de 34. Interessante quando ele cruza. E o nosso IFR também, quem sabe, acima do nível de 50, ganhando médias importantes para a gente acreditar num movimento mais altista. Lembrando que aqui nosso canal gosta de estudar mais movimentos pensando no médio e longo prazo. Não quer dizer que não é para comprar e não quer dizer que é para vender. Aqui não fazemos recomendação, sempre deixo bem claro para vocês. Importante também, semana que vem, dia 13, teremos os resultados de Magazine Luiza. Semana que vem será uma semana muito importante para o ativo. Para quem for acionista da Magazine Luiza, quiser deixar algum comentário, expectativa para os resultados da semana que vem, sintam-se à vontade. Agora vamos dar seguimento ao nosso vídeo. Vamos dar uma estudada também no ativo AMAR3 das lojas Marisa. A AMAR3 nessa sexta-feira fechou nos R$ 3,12. Acumulado de alta na semana de mais de 16,85%, assim como o Magazine Luiza, a AMAR3 também terá seus resultados divulgados na segunda-feira, dia 13. Vamos passar rapidamente pelo nosso gráfico semanal. O que a gente observa, a AMAR3 está há muito tempo abaixo das nuvens de Shimoku e abaixo, por exemplo, também das nossas médias de 200, que são as nossas médias amarelas, as nossas médias pretas, que são as nossas médias de 50, ou seja, uma tendência clara, um gráfico, uma tendência baixista. A gente perdeu as nuvens a última vez aqui na semana de 30 de agosto de 21, quando estávamos aqui o equivalente ainda na região dos R$ 28,31, ou seja, olha só, fechamos abaixo das nuvens, abaixo de todas as médias e o movimento de queda só se acelerou. Olha só, nossas médias pretas, quando elas estão principalmente abaixo das nuvens, a gente pode considerar ainda uma tendência mais forte. Olha só, nossas médias pretas abaixo das nuvens e o ativo tenta ensaiar algum tipo de reversão, fechando acima da nossa exponencial de 21, acima da nossa média lenta de Shimoku. Depois ele volta a fechar abaixo de todas as médias, acelera o seu movimento altista. Ou seja, aqui apenas o preço dando a sua descansada, dando uma certa, fazendo um movimento lateral, depois ele acelera novamente a sua queda. Ou seja, olha só, novamente fica de lado com a exponencial de 21, perde todas as médias, acelera a sua queda. Essa semana tivemos uma alta de 16,85%, a gente volta a recuperar a nossa média verde-limão, que é a nossa Tenkan, a nossa média de 9 períodos do Shimoku. A gente gosta de estudar essa média, é uma média mais de momento, mas a gente vai ficar mais atento quando recuperar principalmente a nossa exponencial de 21, a nossa média vinho e, claro, sempre as nossas médias pretas, que são as nossas médias de 50. A gente observa que por algumas vezes o ativo chega a tocar a nossa média lenta, fica de lado e perde os seus suportes ou acelera seu movimento baixista. Atenção, porque por enquanto não tem como a gente adivinhar o futuro. Gostaria de adivinhar o futuro aqui com vocês, mas enquanto a gente não vê algum tipo de quebra de estrutura, por exemplo, de uma região de resistência importante ou de algum topo anterior, fica muito difícil de a gente acreditar na reversão. Então, a gente vai ficar muito atento ainda às médias, principalmente as nossas médias de 50. Vamos ver na AMAR3 as nossas médias de 50. A aritmética de 50 na região dos R$ 4,11 e a nossa exponencial de 50 na região dos R$ 5,07. No entanto, pelo menos a gente volta a fechar acima da nossa média rápida verde-limão, coisa que a gente não fazia, olha só, desde 31 de julho de 2023. Lembrando que no nosso canal a gente estuda principalmente as tendências, então a gente vai ficar mais atento principalmente em ativos que estão performando, quem sabe, acima das nuvens, acima das médias pretas, acima das médias amarelas, aqui no nosso canal. Atenção que a gente gosta de ver, aqui só para a gente fechar a nossa análise com as nossas médias, a nossa linha de atraso do Shimoku está aqui abaixo do preço. É interessante quando a gente vê pelo menos essa linha cortar o preço, para quem sabe a gente acreditar num momento mais comprador. Então, muita atenção para quem gosta de estudar o Shimoku, aqui quem sabe esse cruzamento da nossa linha de atraso, que é o próprio preço plotado no passado, não é uma média, é o próprio preço, ou seja, nas próximas semanas, quem sabe se a AMAR3 continuar subindo, pode ter um cruzamento, e para quem gosta de operar essa linha, a nossa Chico Span pode ser interessante. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, a gente vê um ativo que vem há muito tempo com uma tendência clara de baixa, então gerencie muito bem o dinheiro de vocês e o risco para vocês saírem vencedores na Bolsa de Valores. Passando rapidamente pelos nossos demais indicadores, para o vídeo não ficar muito longo, já que é um vídeo
especial com muitos ativos. O nossa linha roxa IFR abaixo do nível de 50 desde a semana de 26 de junho de 2023 e nosso DMI vermelho negativo ainda permanece acima do positivo, ou seja, a nossa direção ainda de preço seria mais pensando no movimento baixista. Ressalto sempre, a ideia do nosso canal é sempre estudar as tendências. Nosso ADX, aqui, deixa eu trazer para vocês, nossa linha preta, aqui no nível de 17 e ainda apontando para baixo, ou seja, estaríamos sem tendência ou com uma tendência fraca, que apesar desse movimento que ele fez, perdendo até mesmo o fundo anterior e agora uma tentativa de recuperar o fundo anterior. Atenção, vamos trazer a MAR3 nos próximos dias e próximos pregões. Se tiver algum acionista da Lojas Marisa, quiser deixar um comentário para a gente trazer até mesmo na semana que vem já o ativo pós-resultados, se for do interesse dos nossos inscritos. Vamos continuar agora nosso vídeo com TOTS 3. TOTS 3 essa semana fechou nos R$ 31,80. Foi um dos destaques da semana com uma alta de 14,76%. TOTS 3 teve a sua divulgação de resultados na terça-feira, dia 7, ou seja, a gente pode ter tido esse movimento de alta, muito em virtude da divulgação dos seus resultados. Se tiver algum acionista da empresa que quiser deixar comentário acerca do ativo, sinta-se à vontade. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal, já que é o gráfico que a gente mais gosta de estudar no nosso canal. O ativo vem com fechamento acima das nuvens de Shimoku e acima de todas as médias. Um candle bem robusto, um volume também aqui acima das médias, ou seja, um movimento bem interessante TOTS 3, que a gente já tinha trazido o ativo, se eu não me engano foi na segunda, na terça, eu não lembro exatamente, e um ativo que a gente trouxe num vídeo especial com 10 ações que estão no movimento mais altista. Para quem quiser estudar a tendência, é um vídeo bem interessante, eu vou deixar na descrição desse vídeo nos comentários para quem quiser assistir e estudar junto com a gente. Olha só que interessante, a gente tem um movimento aqui que vem com uma espécie de rompimento dos extremos, região de resistência que vem desde agosto de 21, abril de 22 e por enquanto a gente pode acreditar, quem sabe, numa tentativa de rompimento. Rompimento que ocorreu essa semana, vamos ver a semana que vem como o TOTS 3 vai reagir em relação a esse fechamento dessa semana. Um fechamento bem interessante, um fechamento acima de todas as médias. No entanto, a gente ainda tem uma nuvem futura vermelha, é interessante também que a gente veja a Spam A, Spam B se cruzando para a gente começar a ver essa nuvem verde no futuro, aqui começar a ser desenhada. A nossa Chico Spam, linha de atrás do Shimoku, cortou as nuvens, está acima do preço, ou seja, também interessante. Muita atenção só, por exemplo, com esse topo anterior aqui, mais ou menos na região dos R$ 33, pode também ser uma região importante de resistência, mas o ativo fez movimento interessante essa semana. O ativo também, olha só, vamos ver aqui o movimento passado, basicamente desde o fundo de 2018, fundo aqui também, olha só, 2016, fundo da Covid, o ativo vem com movimento altista, pelo menos nos últimos anos. Vamos ver rapidamente os demais indicadores. Puxando aqui, deixa eu colocar em zoom para vocês estudarem junto com a gente. A nossa linha roxa acima do nível de 50, bacana, que a gente gosta de ver. E o nosso DMI verde volta a cruzar aqui acima do vermelho. O que nos chama a atenção é essa linha preta. Nosso ADX ainda não está acima, pelo menos do nível de 15. Por ele estar também abaixo dos dois DMIs, a gente pode considerar ainda um movimento ainda sem uma força na tendência. E é o que a gente observa aqui em TOTS 3, ou seja, um movimento mais lateral. É uma tentativa de rompimento, assim como a gente viu agora, mas a gente gostaria de ver também o ativo continuar a sua valorização, para a gente também ver, olha só, nossa linha preta aqui do ADX, quem sabe acima do nível de 15, acima do nível de 20, de preferência até mesmo nível de 25. Olha só como o ADX está abaixo dos dois DMIs desde agosto de 22, basicamente. Chegou a tentar cruzar, mas voltou a ficar abaixo, ou seja, um movimento mais lateral aqui, basicamente de ano em TOTS 3, só estudando o ADX já era possível acreditar no movimento mais lateral do ativo. E agora vamos estudar nos próximos pregões, nas próximas semanas, para a gente ver o que vai acontecer em TOTS 3. Ressalto sempre, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, são apenas estudos gráficos que dividimos aqui com vocês. E agora vamos estudar ANI3 na tela. Anima também foi um dos destaques da semana. Fechamos nos R$ 3,41, alta
de 14,05%. Ânima que teve a sua divulgação de resultados hoje, se eu não me engano. Se tiver algum acionista de Ânima quiser deixar comentário, sinta-se à vontade para a gente trocar também informações e opiniões. Olha só o que a gente gostaria de ver aqui em Ânima. Primeiro, a gente observa que Ânima vem, olha só, com uma região de resistência, resistência, uma linha de resistência muito bem definida. Se tiver algum acionista de Ânima ou alguém que tenha interesse no ativo, seria bem interessante deixar traçado essa região que ela vem respeitando muito bem, ou seja, a gente tocou já 3 vezes nessa região de resistência, ou seja, a gente continua com fechamento abaixo das nuvens, abaixo das nossas médias amarelas, são as nossas médias de 200, abaixo das médias pretas, ainda a gente continua com uma clara tendência baixista, pensando, claro, mais no longo prazo aqui do ativo. Mas vamos estudar as nossas médias para a gente ver o que a gente pode falar aqui para vocês. Olha só, as duas médias pretas são as médias de 50. Houve uma tentativa aqui, olha só, de rompimento das nossas médias pretas, aqui por volta de 17 de julho de 2023, mas percebam como, olha só, a nuvem de Shimoku serviu como uma região de resistência. Tentativa de rompimento, região de resistência, perdeu as duas médias, perdeu a exponencial de 21, olha só, aqui em 14 de agosto de 2023, já era o momento de ficar mais atento em Ânima, ou seja, perda da mínima ou na abertura do candle seguinte, vai depender do seu operacional, já seria um momento de repensar sua posição. Mas é verdade, olha só, tivemos um fechamento até que interessante essa semana. Deixa eu trazer para vocês. A gente estava fechamento abaixo de todas as médias, desde a semana por volta aqui de setembro de 2023. Mas essa semana a gente volta a fechar pelo menos acima da média verde-limão, que é a média de 9 do nosso Ishimoku. É uma média de momentum, é uma média que a gente gosta até de estudar, principalmente quando ela começa a apontar para cima, fechamento acima do preço, para a gente começar a acreditar, quem sabe num curto prazo, pelo menos o ativo começar com um movimento mais altista. A gente fechou acima dessa média, fechamos também acima da exponencial de 21. A exponencial de 21 estava na região dos R$ 3,34. No entanto, a gente ainda não conseguiu fechar acima da nossa média lenta de Shimoku e as nossas médias pretas de 50. A máxima da semana foi aqui na região dos R$ 3,51 e a nossa aritmética de 50 estava exatamente na região dos R$ 3,51. Muita atenção, pode ser que essa aritmética de 50 comece a servir como uma região de resistência. Então, o que a gente gostaria de ver semana que vem? Fechamento de preferência, claro, acima desse candle dessa semana, ou seja, um fechamento de preferência acima dos R$ 3,51, e a gente gostaria de ver também um fechamento acima da aritmética de 50, pelo menos para a gente começar a acreditar, quem sabe, algum tipo de recuperação em Ânima. Chama atenção também que a nossa linha de atraso, a Chico Spam, pelo menos já fez um cruzamento acima do preço, quem sabe aqui nos indicando uma retomada de um viés, de um momento mais comprador em Ânima. Ou seja, temos alguns aspectos interessantes, pelo menos a gente retoma a exponencial de 21. Por exemplo, aqui, quando a gente retomou em 29 de maio, na semana de 29 de maio, a gente até teve uma pernada aqui de alta em Ânima. Quem sabe a gente repete esse movimento, não tem como a gente saber se vai repetir, se vai perder esse fundo. A gente não gostaria que perdesse esse fundo que ele deixou aqui por volta de setembro, outubro de 2023. Mas a gente vê ainda pensando no longo prazo em Ânima, ainda é um movimento mais baixista que exige mais cautela, pelo menos pensando nas médias. Interessante a gente ver nosso IFR ainda aqui na região dos 50, interessante quando ele pelo menos cruza os 50, para a gente começar a acreditar numa força, numa direção de preço pelo FR mais altista. O nosso DMI verde ainda está no nível 19, o DMI negativo vermelho 20, ou seja, ainda não teve um cruzamento, entre aspas, altista de DMI, nosso ODX apontando para baixo, ou seja, ainda indicando um enfraquecimento de tendência abaixo do nível de 20, apontando para baixo, uma ideia de um movimento ainda mais lateralizado, ou seja, apesar do DMI negativo se manter acima do positivo, a gente ainda não acredita que tem uma força na tendência, claro, pensando mais nesse curto prazo, médio prazo. Porque se a gente observar o longo prazo, abaixo das médias de 200, abaixo das médias de 50, abaixo das nuvens, longo prazo permanece o gráfico ainda com um movimento mais baixista, mas a gente retoma a exponencial de 21. Vamos ver se agora a Ânima, quem sabe após os resultados, a gente começa a ver um movimento mais forte
e quem sabe finalmente fechar acima das nossas nuvens, retomar as médias de 200, pensando já no longo prazo mais otimista. Mas a gente fica ainda mais atento de... Não gostaria de ver o ativo fechar novamente, por exemplo, abaixo da média verde-limão, que é a média rápida do Shimoku, nos R$ 3,07. Interessante, quando retoma a exponencial de 21, ele vai embora e a média começa a servir como uma região de suporte e não de resistência. Se tiver algum acionista de ânima, deixe comentário para que a gente traga novamente o ativo aqui no nosso canal, até mesmo na semana que vem. E agora, para encerrar nosso vídeo de destaques, Banco Pan, outro destaque da semana, fechamos com uma alta de 11,20% na região dos R$ 8,44. Olha a condição que já temos em Banco Pan, condição interessante. Nuvem futura verde, no nosso gráfico semanal, já estamos com fechamento acima das nuvens desde meados de junho, e a gente volta a fechar quase acima de todas as médias do nosso canal, com exceção dessa pontilhada amarela, que é a nossa média aritmética de 200, que está aqui na região dos R$ 9,41. Olha só que interessante, no semanal de Banco Pan, para quem for acionista ou tiver interesse no ativo, é interessante ter a aritmética de 200, porque ela foi região de resistência aqui em meados de junho e julho. Lateralizou, região de resistência, deu uma porrada para baixo, o ativo começou a corrigir e fez também um suporte na aritmética de 50. Retoma todas as médias, com exceção da aritmética dos 200. Não tem como a gente saber se o ativo vai agora finalmente voltar a testar e romper essa região, mas fez um fechamento bacana. Ficaria muito atento caso ele perder essa mínima de 30 de outubro nos R$ 7,59, porque fez mínima justamente na aritmética de 50. Interessante manter essa região com uma possibilidade de uma região de suporte, pelo menos aqui pensando no nosso gráfico semanal. Então é interessante a semana fechar também acima da aritmética de 50, que agora está na região dos R$ 6,94. Se tiver algum acionista de Banco Pan, deixe comentários sobre o ativo, para a gente também trazer novamente o Banco Pan nas próximas semanas, porque muitas vezes a gente traz uma vez o ativo no canal, como a gente não vê nenhum comentário de inscrito ou algum acionista que queira uma nova análise, então a gente acaba deixando para trazer quando tem mais algum movimento relevante, assim como foi dessa semana de Banco Pan. Vendo os demais indicadores, olha só, nosso IFR volta a fechar acima do nível de 50, tinha perdido o nível de 50 aqui em 16 de outubro, a gente volta a ficar, quem sabe, com uma direção de movimento mais altista. Interessante manter o nível de 50, mas ainda não estamos acima do nível de 60, que a gente gosta também de ver, mas pelo menos acima do nível de 50 o nosso IFR. Olha só, por muitos meses a Banco Pan ficou abaixo do IFR 50, entre 30 de agosto de 21 até mais ou menos meados de 15 de maio de 2023. O IFR basicamente ficou esse tempo todo abaixo do nível de 50. A gente observa também o nosso DMI verde, voltou a cruzar acima do vermelho, mas olha só, o nosso ADX, que vai nos dizer acerca da força de uma possibilidade de tendência, fez cruzamento, mas ainda ele está apontando para baixo aqui no nível 17, ou seja, interessante quando o verde cruza para cima e ele começa a puxar o ADX para cima para indicar força no movimento, força na direção, verde acima do vermelho, seria uma força na direção, uma tendência, quem sabe, altista. Ainda dá para acreditar no movimento ainda mais lateral aqui de Banco Pan. Vamos ver se nas próximas semanas, se o ativo continuar a se valorizar, o nosso ADX começa a ganhar força, apontar para cima, para a gente acreditar, quem sabe, com uma maior probabilidade de rompimento dessa região de resistência anterior. Fez um movimento interessante, fez um movimento importante, mas tem que ficar muito atento caso ele volte a fechar novamente abaixo das médias, porque pode, quem sabe, também... A gente trabalha sempre com todos os cenários, alguns zigue-zague, descendente. Por enquanto, a gente acredita no movimento pelo ADX mais lateral, pelo nosso IFR DMI, quem sabe, movimento mais altista. Não quer dizer reforço, a gente não tem como adivinhar o futuro, não quer dizer que ele vai voltar a tocar esse topo anterior. Então, sempre muita atenção, gerencie o risco de vocês para vocês serem vencedores na Bolsa de Valores. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, deixem comentários. Forte abraço, bom final de semana, invistam sempre com responsabilidade e até uma próxima.